lê-lo agora à noite, antes de abrirmos as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 16, nós vamos abrir em Salmos. Estamos falando lá, compartilhando com os pais, hoje pela manhã, estamos trocando algumas experiências da família cristã, e entre algumas lições que nós estávamos vendo, uma delas foi aquela de ensinar os nossos filhos a amar os irmãos da igreja e a ver entre os irmãos, reconhecer a notabilidade entre os irmãos. Aqueles que servem ao Senhor são pessoas notáveis que merecem toda a honra nossa. Os missionários, os pregadores da palavra de Deus, os irmãos que reúnem conosco na nossa igreja, que servem ao Senhor, que nós conhecemos, são pessoas que muitas vezes passam despercebidas, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar esses irmãos, a tê-los como pessoas notáveis. E é isso que a Bíblia ensina, porque muitas vezes os nossos ídolos estão lá fora, os ídolos dos nossos filhos, e eles devem estar na obra de Deus, porque se Deus tem servos preciosos na sua igreja, nós devemos ensinar os nossos filhos a apreciar esses irmãos que são trabalhadores no meio da igreja. Olha o que diz o livro de Salmo, no capítulo 50, no capítulo 16, no versículo 3, diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, Salmo 16, versículo 3. Então, aqueles santos da terra, aqueles homens de oração, aquele irmão que está firme na igreja, que serve ao Senhor ali, anos após anos, vamos ensinar os nossos filhos a amá-los, a honrá-los e a tê-los como pessoas notáveis, de muito valor. Esse é que é a Bíblia ensina, né? Para nós não acharmos que as pessoas de fora têm muito valor e aqueles que servem ao Senhor não têm. Então, vamos ensinar os nossos filhos a amar os missionários, os pregadores da palavra de Deus. Esse versículo nos fala disso. E o outro verso aqui em Salmo, ainda dentro do contexto de hoje pela manhã, é uma oração, né? Que é o Salmo 144, o versículo 12. É até um corinho, mas talvez não seja muito conhecido. Mas é um versículo precioso, eu já marquei na minha Bíblia, e eu acho que é assim o encerramento das considerações hoje pela manhã. Diz assim, olha, que nossos filhos, Salmo 144, versículo 12, que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas, ou seja, trabalhadas, né? Como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões. Esse versículo 13 não estava no script, né? Mas era até o versículo 12. Mas essa é a ideia, que os nossos filhos, né, sejam colunas de palácio na igreja, ou seja, que sejam viçosos na igreja, que sejam pedras preciosas, joias de Deus na igreja, onde as pessoas possam ver servindo ao Senhor, crescendo, se movendo ali no seio da igreja. Essa é a oração do salmista. Agora, Deuteronômio capítulo 16, agora já entrando na mensagem, que Deus tem colocado aqui no coração hoje à noite. Diz assim a palavra do Senhor, o verso Deuteronômio 18, né? Deuteronômio 18, nós vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor.
e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Está apontando para um profeta que haveria de se levantar. Hebreus capítulo 1, versículo 1, versículo que nós conhecemos de cor, nos diz assim a palavra de Deus: tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Último verso, Mateus capítulo 11, são versículos conhecidos no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 28. Nós já estamos vendo aqui pelas Escrituras que um profeta viria e que deveríamos ouvi-lo. E esse profeta é o Senhor Jesus, e ele nos diz agora em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Deus nos abençoe, porção da sua palavra nessa noite. Eu tenho lido esse verso aqui de Deuteronômio e tenho me preocupado com essa lição preciosa. Moisés está encerrando o 5º livro da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia são importantíssimos. Parece que é o Torá dos judeus, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. É chamado pela Bíblia da lei. Os primeiros 5 livros, escritos por Moisés, eles foram ratificados pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele falava: quem escreveu Moisés? O que disse Moisés? Fazendo referência aos primeiros 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu. E Moisés, quando escreveu esses livros, ele foi usado pelo Senhor como profeta. O último capítulo de Deuteronômio fala que nunca houve um profeta como Moisés, que falou com o Senhor face a face. Aquele que recebeu a mensagem de Deus face a face. Moisés, homem de Deus, né? E ele deixou esses 5 livros. E Deus continuou a sua obra de escrever as Escrituras através de Josué, de Samuel, dos profetas, e assim foi até que chegou o tempo do Novo Testamento. Então o Senhor Jesus usou os seus discípulos. Eu quero mostrar para você que Deus, na sua onisciência, já tinha um plano, né? E ao final do livro de Deuteronômio, nós vemos que é como se os faróis agora de Deus tivessem voltado para o futuro da nação de Israel e da humanidade inteira. E o Senhor fala com Moisés algumas coisas nesse sentido, falando para que a gente pudesse cuidar dos filhos que estavam chegando, das gerações que estavam surgindo, que eles pudessem ser fiéis ao Senhor. Esse era o cuidado, é como se estivesse voltando os faróis para o futuro. E esse versículo, então, é muito precioso, porque Moisés chega agora no versículo 15, e ele fala: olha, o Senhor te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Depois, quando ele cita esse verso, ele está falando do perigo de ouvir os adivinhadores, os agoreiros, os necromantes, os adivinhadores. Não é para ouvir eles. Isso que eles fazem é abominação diante do Senhor. O juízo de Deus está caindo sobre eles, e eu estou lançando esse povo diante de vós, porque eles estão mergulhados nessas práticas. Ouçam a palavra de Deus, e no futuro o Senhor suscitará um profeta. Isso era a lição de Moisés.
essa que o Senhor tem dado. E no futuro, o Senhor levantará um profeta. Quando isso acontecer, a ele ouvir. Não é para ouvir os prognosticadores, os agoreiros, né? Agoreiro fala daqueles que acreditam em presságios, né? Vai andando pela rua e dali a pouco aparece um pássaro voando e pousa ali. Então aquilo já é uma mensagem. Dali já cria-se um agouro, né? Era isso que as pessoas viviam, mas o crente não precisa disso. O crente tem a palavra de Deus e hoje, pela misericórdia, esse profeta que haveria de vir já veio. Então nós estamos com os nossos olhares voltados para o Senhor Jesus. Nós não estamos buscando respostas quanto ao futuro, quanto à eternidade, quanto às nossas necessidades entre os adivinhos, entre os mágicos, entre os agoreiros, aqueles que acreditam em presságios. Nós não queremos essas mensagens. Nós queremos a palavra de Deus, alicerce firme. Nós queremos o profeta que já foi levantado pelo Senhor Jesus. E eu estou aqui hoje, nessa noite, como servo de Deus, como ministro da palavra de Deus, para dizer a você, meu prezado ouvinte, senhor, senhora, jovem, adolescente, que esse profeta que a Bíblia disse que haveria de se levantar, já foi levantado. E é o Senhor Jesus. E quem disse isso? Quem diz isso é a Bíblia. Vamos ler, lá no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando nós temos a Bíblia nas nossas mãos, nós temos um alicerce seguro. O Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 21, diz assim. Podemos ler o versículo 45. Já começamos com o capítulo 1, versículo 45, que diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Nós achamos aquele que Moisés disse que iria vir. Moisés escreveu lá atrás que um profeta se levantaria. E agora Natanael chega para Filipe chega para Natanael e ele diz: olha, nós achamos aquele que Moisés disse que se levantaria. É impressionante porque muitos séculos se passaram. Depois que Moisés morreu, né, se levantou Josué, e Josué também veio a falecer, iniciou o período dos juízes, demorou séculos, depois veio o período da monarquia, mais séculos, o período dos profetas, longos anos se passaram, até que Jesus Cristo veio. Quando nós estamos lendo a Bíblia hoje, eu estava até conversando lá em casa esses dias, e é importante nós pensarmos nisso, porque a Bíblia, por ser um livro precioso, é também um livro de precisão. E precisamos, quando lemos a Bíblia, entender que algumas vezes é tempo de espera. E outras vezes, algum acontecimento inicia um momento em que muitas coisas se cumprirão. É impressionante isso. Quando Moisés falou isso, durante séculos Israel esperou a vinda desse profeta. E mais detalhes foram dados sobre ele, que seria também filho de Davi, e muitos outros sinais foram dados, evidências, mas era tempo de espera. E quando nós abrimos o Novo Testamento, nós encontramos pessoas idosas e ao tempo adoravam o Senhor na esperança do Messias, do profeta, daquele que haveria de vir, e era um tempo longo de espera. Mas quando Jesus nasceu, que com 8 dias Simeão pegou nos seus braços, começou um momento sequencial de cumprimento das promessas divinas. Jesus nasceu, Jesus cresceu. Alguns estudiosos têm dito que 300 profecias se cumpriram quando Jesus nasceu, desde o seu nascimento até a sua subida aos céus, e foram cerca de 33 anos e meio. Foram tempos de cumprimento de várias profecias, do seu ministério, da sua ida com 12 anos ao templo, do seu encontro, da sua região onde ele haveria de morar, Galiléia, Cafarnaum, era tempo de cumprimento de várias promessas e profecias. E aí então
quando o Senhor Jesus subiu aos céus, nos deu o seu Espírito, e a igreja iniciou a sua marcha de pregar o Evangelho. Longos séculos têm passado, e nós ainda estamos vivendo agora um tempo de espera da volta do Senhor Jesus, ou seja, do arrebatamento da sua igreja. É promessa bendita da palavra de Deus que não falha, mas é o tempo da espera, muitas vezes longo para nós simples seres humanos mortais, não é? Mas quando o arrebatamento se der, então inúmeras profecias novamente começam sequencialmente a se cumprir, do anticristo, da grande tribulação, de Israel e uma série de coisas. Mas nós estamos nesses limites. Quando José estava lá no Egito, né? E ele ainda era vivo, ele chamou seus irmãos, chamou seus descendentes e falou: olha, eu sei que o Senhor vai visitar vocês aqui, vocês não vão ficar aqui para sempre. Deus tem uma terra para esse povo, Deus tem uma promessa para esse povo. Quando isso acontecer, vocês levem os meus ossos, eu não vou alcançar, mas vocês levem os meus ossos e coloquem junto lá dos nossos pais, na terra que o Senhor levará esse povo. E de fato passou os anos, José veio a falecer, passou cerca de 400 anos, e o Senhor visitou, e chegou o fim da espera, e Israel foi levantado do Egito como um forte até que entrasse na terra prometida. Passaram-se ali 40 anos de inúmeros milagres, maravilhas e cumprimento das promessas de Deus. Então, amigos ouvintes da palavra de Deus, você está aqui hoje, nós estamos vivendo o tempo da espera da volta gloriosa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando vir buscar arrebatar a sua igreja, então iniciará sequencialmente inúmeros cumprimentos de profecias já dadas pela palavra de Deus. Isso é muito importante, porque podemos desanimar, mas na Bíblia teve esses tempos. Simeão já estava velhinho quando ele tomou o Senhor Jesus no braço. Era tempo de espera a chegada do Messias, mas ele ainda alcançou. Então isso é muito importante. E eles estavam esperando esse profeta, mas agora Natanael fala: nós achamos, ele já está entre nós, é aquele que Moisés disse que era. Vamos ler outro versículo, está em capítulo 6, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: aqui o povo vai reconhecer que de fato o Senhor Jesus era um profeta. Houve uma multiplicação de pães, né? Então agora eles estavam admirados diante de todos aqueles sinais. Eles vão dizer assim no versículo 14, João capítulo 6, versículo 14: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A nação de Israel esperava esse profeta, aquele profeta anunciado lá atrás por Moisés. Eles esperavam, e agora eles viram um homem fazendo sinais maravilhosos. E aí, quando eles viram essa multiplicação de pães aqui, esses acontecimentos todos, então eles reconheceram: olha, verdadeiramente o profeta deveria de vir, veio e está aqui entre nós. Este é o profeta que devia vir ao mundo. É interessante porque o próprio João Batista, né, servo do Senhor, ele teve um momento de tristeza, até um tanto deprimido, estava na prisão, e de lá ele nunca saiu, ele foi morto. Ele mandou seus discípulos ir a Jesus e dizer assim: indague a Jesus se ele era aquele mesmo que deveria de vir. Você vê que ele pregou que Jesus era o Messias, que era o Cordeiro de Deus, mas ele teve um momento de fraqueza. Todos nós passamos um momento de fraqueza na nossa jornada cristã. Temos lutas, as mais diversas. Aí Jesus falou para os discípulos que vieram encontrar com ele: você vai lá e fala para João: o que você está vendo aqui? Os cegos estão vendo, os coxos estão levantando, os mortos são ressuscitados. Diga a ele isso. E os pobres estão ouvindo o Evangelho. Certamente, quando essa notícia chegou a João Batista na cadeia, ele deu graças a Deus e recuperou o seu ânimo e falou: de fato eu trabalhei, não trabalhei em vão. Ele é o Messias. Um momento de tristeza, de fraqueza, todos nós podemos ter, né? Mas o fato é que aquela longa promessa feita lá atrás, que o profeta
deveria ser ouvido, viria, já veio. Natanael falou, ele está entre nós o achamos. E agora os homens, diante dos sinais de Jesus, falam, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Mas há mais testemunho a respeito dele. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, versículo 23. E aqui vai ser a citação literal do Velho Testamento. Nós não precisamos interpretar a palavra de Deus, ela mesma se interpreta e se explica. A Bíblia explica a Bíblia, né? Atos capítulo 3, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Estamos aqui num momento importante da igreja. A igreja está dando os seus primeiros passos. Agora vamos ouvir a mensagem de Pedro diante dos israelitas, né? E ele vai dizer com toda clareza, verso 22, disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos falaram depois, também anunciaram esses dias. Ou seja, a igreja estava vivendo ali no seu início um momento extraordinário de cumprimento das Escrituras, porque o profeta anunciado por Moisés estava entre eles, estava sendo identificado agora. Pedro diz, é ele a quem Moisés indicou. Então isso mostra que o ministério profético do Velho Testamento, de fato, estava encerrado. A Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João Batista. E a Bíblia fala que João Batista foi o último profeta, o maior nascido de mulher. Mas aquele que crê no Senhor Jesus pode ser o menor dos que creem em Jesus, é maior ainda do que João Batista. Jesus disse. Então ele está falando desse momento de transição. E o Senhor Jesus Cristo já veio. Por que as pessoas desprezam o Senhor Jesus? Querem dar ouvidas para profetas. Mas o maior de todos os profetas já veio. A igreja testifica aqui no início. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos, ainda no capítulo 7, versículo 37. Atos capítulo 7, versículo 37, nos diz assim. Ele dá testemunho de Moisés, né? Agora a gente tem aqui Estevão. Anunciando à nação de Israel as verdades da Bíblia em relação ao Senhor Jesus. E ele conta assim no versículo 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava, no monte Sinai, e como os nossos pais. Agora o servo de Deus está querendo mostrar que eles deveriam tirar agora os olhos de Moisés e colocar no profeta que o próprio Moisés indicou que viria. É Jesus. Ele é o profeta indicado. Moisés não falou que vocês deviam olhar a ele quando ele viesse e ouvir só a ele. Ele já veio, é Jesus, ele é o Messias. Ouçam o Senhor Jesus. Acate as suas palavras, os seus ensinamentos. Renda-se a ele, confia nele. É ele que deve ser ouvido. As pessoas naquele tempo não queriam tirar os olhos de Moisés, não queriam tirar os olhos dos outros profetas, mas o tempo já havia chegado e Jesus já tinha vindo. Então isso que ele está dizendo aqui, foi certo sim que Moisés esteve na congregação, no deserto, o anjo lhe falou, e ele recebeu as palavras vivas que para todas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer antes. Mas agora chegou o Senhor Jesus. Essa é a ênfase da mensagem. E aí nós vimos aquele versículo lá de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, que nós conhecemos tanto, mas que nos coloca agora contra a parede, né? Nós estamos vendo aqui pela leitura da palavra de Deus que o profeta que haveria de vir já veio, e quando ele viesse era para ouvir a ele e somente a ele, e ele já veio, é Jesus. Ou seja, quando eu leio isso, eu concluo que haveria uma convergência
Jesus. Tanto que esse versículo agora vem dizer o seguinte: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Foram longos séculos de ministério profético. Os profetas antes do exílio, os profetas do exílio, os profetas pós-exílio, profetas nominais, profetas que não tinham nome, que eram os pioneiros. Vários profetas se levantou, tiveram inúmeras mensagens. Eles eram testados também pela sua palavra. E é impressionante ver o teste dos profetas, porque o teste era assim: olha, você vai levantar para falar a palavra de Deus como profeta de Deus, então tem que acontecer o que você falou. O que você falar em nome do Senhor vai acontecer. Se não acontecer, você não é profeta de Deus. Era desse jeito. Um teste simples e objetivo. Micaías foi colocado diante do rei para falar a palavra do Senhor. O rei Acabe falou: eu quero ir lutar. E Josafá falou assim: mas você não tem nenhum profeta para consultar? Acabe falou assim: não, calma, Josafá, entra aqui, 400 profetas, não tem um só, não tem 400. E entraram movimentados, dançando um ferro, um chifre de ferro. Falou: olha, você vai vencer, pode subir, você vai vencer. Josafá olhou aquilo e virou para Acabe: não tem nem mais um profeta para a gente consultar? Aí Acabe falou assim: não, tem, mas eu não gosto de chamar ele, toda vez que eu chamo ele, a palavra dele é contra mim. Era um homem que estava longe de Deus, perseguia os profetas. A palavra de Deus do profeta verdadeiro, quando chegava ali, falava: arrepende o seu pecado, arrepende o seu pecado, a palavra é essa. E aí parece que a Micaías mesmo chegou lá e falou: olha, eu vejo o povo chamando os disperso, o rei vai morrer, se você subir, você vai morrer. Só isso é o que o Senhor manda. Resumindo a história, Acabe falou assim: olha, prende esse homem, dá pouca água e pão seco para ele. Eu vou para a batalha, vou voltar vivo e forte, e vou provar para esse homem que o que ele está falando é mentira. E o teste do profeta é o seguinte: se o profeta fala em nome do Senhor, acontece o que ele fala. Os 400 profetas contra um profeta de Deus, vai responder, vai ter a resposta. O Senhor está falando: vai morrer. Israel vai correr do inimigo, descendo de morro abaixo. E os 400 profetas não, sobe que tu vai vencer. O profeta de Deus foi colocado lá dentro da masmorra, comendo pão seco, esperando o resultado. Acabe chamou Josafá e falou assim: vamos subir para a batalha. Vamos fazer o seguinte: tu é o meu convidado de honra. Tu sobe no carro e vai na frente da batalha como se tu sendo o comandante geral da batalha. Eu vou vestir de soldado e vou esconder no meio do soldado, porque ele está querendo sair fora, né? Ele ia no meio dos soldados e colocar o homem todo lá, o Josafá, que era o rei, que não era para estar ali, a criança errada, não sei o que está fazendo lá na casa de Josafá, de Acabe. E foi desse jeito. Acabe parece que já sabia que o inimigo queria só o rei. Saiu um pelotão, um bope daquela época, correndo para pegar o rei. E o rei era Acabe, era Josafá. O Acabe estava escondido no meio dos soldados. E a palavra de Deus diz que quando chegaram, Josafá gritou: eu não sou Acabe, tem misericórdia, eu não sou Acabe. E aqueles soldados olharam e falaram: não, realmente ele não é Acabe, esse é outro rei. Nós não queremos isso, nós queremos Acabe. Onde está? Acabe estava no meio dos soldados. Diz a palavra de Deus que um soldado empeçou o arco e jogou livremente a flecha. A flecha subiu, desceu, caiu em cima de Acabe, entre a junta da armadura, e feriu ele de morte. Todo mundo voltou correndo, desceu correndo, a batalha acabou. O rei estava morto. E se cumpriu a palavra do profeta Micaías, que ele iria morrer. Então o teste dos profetas era extraordinário. Eles tinham respeito pelos profetas, né? Porque os profetas falavam da parte de Deus e muitas vezes anunciavam juízo, e o juízo acontecia mesmo. E eles estavam esperando aquele grande profeta que viria e que Moisés tinha indicado, e é o Senhor Jesus. Ele já veio. A palavra de Deus diz que ele veio. Estevão testificou dele, Pedro testificou dele, Natanael testificou dele. O Novo Testamento mostra os sinais que ele realizou. Ele é o Senhor Jesus. E tanto o povo de Israel como nós que estamos aqui em Taguatinga Sul hoje à noite, dia 3 de
precisamos ir a Jesus e ouvir o que Ele tem para nos dizer. E o que Ele tem para nos dizer é isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus, esse grande profeta, tem essas palavras de amor, de misericórdia para nos dar e abençoar os nossos corações, os nossos lares. Ele tem essa palavra, ele é real. Mas esse versículo de Hebreus, ele é precioso, porque ele fecha mesmo a questão. Outrora, de muitas maneiras, aos quais, pelos profetas, nesses últimos dias, pelo Filho. O profeta já veio. Ele foi identificado. As suas palavras foram creditáveis. Os seus sinais foram inegáveis. Ele está aí. A ele ouvir. Essa é a palavra. Mas infelizmente, ainda hoje, passado milênios, as pessoas se voltam para os adivinhadores, se voltam para os agoureiros, consultam os mortos de forma um pouco aculturada, né? Mas ouvem eles falarem como se fosse a voz dos mortos. Mas nós sabemos que é Satanás enganando aqueles que lá procuram os seus entes queridos. Satanás é o pai da mentira, ele sabe enganar por ninguém, se apresenta até como um anjo de luz para enganar. E nós sabemos que nós não devemos consultar os mortos por questões nenhuma. Devemos ir a Jesus e encontrar nele a paz, a alegria que ele tem para nos dar. Porque Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, mas nesses últimos dias é por Jesus. Eu lembro do irmão Luiz Soares, saudoso irmão lá no primo do culto da igreja, com esse versículo aberto, dando as suas últimas mensagens, dizendo: olha, é isso aqui e isso aqui, não vamos sair disso aqui. É hoje, é Jesus. Hoje é Jesus. Outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, agora é em Jesus. A bênção da vida eterna em Jesus. A bênção do descanso já começar aqui em Jesus. Tudo em Jesus. Todas as bênçãos espirituais em Jesus. Mas eu quero ver os falsos, eu quero ver os profetas da igreja hoje. Se você cuidar, você vai encontrar falsos profetas. Agora é o tempo dos falsos profetas. Nos últimos dias da igreja se levantaria falsos profetas, tirando o enfoque de Jesus. Aquele que levanta e fala assim: tem aqui uma mensagem mais moderna, de alguma forma dispensa, cheia, realização de sonhos, outras coisas mais que não é Jesus, é falso profeta. Falso profeta. O verdadeiro profeta fala: é Jesus. Qual foi o último profeta? João Batista, que ele falou: importa que eu diminua e que ele cresça. É ele, agora é ele. É ele que chegou, ele é suficiente, ele é perfeito, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. É ele que você deve ouvir, é o Senhor Jesus. Amém. Mas levanta o profeta e fala assim: olha, não precisa olhar para a cruz, você vai olhar para outros interesses, outros falsos profetas. É tempo de falso profeta. Vamos ler o último versículo, que está no livro de Pedro. Olha o perigo desses últimos dias. Uma vez nós estávamos conversando com uma senhora lá no consulado, nós estávamos lendo o Evangelho de João, procurando conhecer as verdades de Deus. E aquela senhora, naquela época, estava muito contrita em relação a alguns acontecimentos, algumas aparições que estavam acontecendo. E aquelas aparições tocavam profundamente na sua alma e dizia: mas que aparições de paz? Era dentro de um segmento religioso, estavam havendo aparições e as pessoas estavam proclamando aquilo. E aquelas aparições atraíam as pessoas para a idolatria. Mas tinha uma aparência bonita, áurea, branca, palavras de paz. Satanás também engana. É palavra de paz, mas não aponta a cruz, aonde os nossos pecados têm que ser perdoados e lavados. Hoje é Cristo, hoje é a cruz, perdão de pecados. Os profetas erraram no Velho Testamento. Com o passar dos anos, os profetas faziam assim, para terminar, nossa, já estou em cima da hora, estou terminando. Os profetas do Senhor faziam assim, quando tinha esse teste: se acontecer, é de Deus, se não acontecer, não é de Deus, como nós vimos. E lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 13,
Alguns profetas falavam que ia acontecer, e acontecia, e eles então falavam assim: agora vamos servir a outros deuses. A ordem não faz isso. Se um profeta desse falar isso, ele está querendo testar. Ele está querendo testar. Vocês não vão. Esse é interessantíssimo. Eu quero ler para terminar esses 2 versos. Vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Pedro está advertindo a igreja para o final dos tempos. Vai surgir, assim como em Israel surgiu um falso profeta, vai surgir no meio da igreja. E aqui era um tempo de transição. Alguns homens que tinham a palavra de Deus ainda ganhavam o título de profetas, né? Mas o próprio Pedro foi chamado presbítero, discípulo. Mas agora ele está falando: vai surgir falsos profetas, até a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, essa palavra é muito atual. Por causa dos falsos profetas, olha o que diz o finalzinho do versículo 2: será infamado o caminho da verdade. Ou seja, o Evangelho Santo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que proclama perdão em Jesus pela cruz, vai ser infamado. As pessoas vão dizer assim: eu não vou mais na igreja porque os pastores só querem dinheiro, porque os falsos profetas estão proclamando mentira, e eles estão falando em nome do Senhor, mas Deus está falando do céu, falou: nunca mais deixou falar em meu nome. Você gostaria que alguém chegasse num lugar e falasse assim: olha, eu estou aqui em nome do fulano, eu estou aqui em nome do Reinaldo, vou falar porque o Reinaldo mandou falar para vocês isso. Reinaldo está quietinho, não mandou falar nada. O que eu vou falar para vocês que Reinaldo mandou falar? Reinaldo está quieto, não mandou falar nada. É isso que Deus está falando no capítulo 23 de Jeremias. Eu não mandei esses profetas falarem nada. Eles estão saindo falando aí meu nome. Eu vou cobrar deles. E isso está acontecendo hoje. A pessoa sobe no púlpito e fala: olha, o Senhor falou isso, eu não mandei, porque o Senhor só mandou falar o que está na Bíblia, o Senhor mandou falar. É o Senhor Jesus, é as revelações de Cristo, deixadas escritas na Bíblia. Essas são para ser faladas e anunciadas, mas outras coisas não. Mas aqui diz a palavra no final do verso assim: eles são movidos de avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, ficção pura. É isso que eles estão pregando. Mas olha, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dói. Nós estamos vivendo tempo de falsos profetas, porque aquele que estiver pregando a verdade está apontando para Cristo, o verdadeiro profeta que haveria de vir ao mundo. É o Senhor Jesus. Nós temos que ler o versículo lá atrás, e vamos ler mesmo. Peço só uma pequena paciência de vocês, porque é muito importante esse versículo. Eu li esse versículo no casamento da minha irmã mais nova, há uns 12 anos atrás. Eu tive a alegria de celebrar o casamento dela, e nós lemos esse versículo aqui numa manhã, lá em Itaipava, Petrópolis. E nós estávamos vendo aqui, o versículo diz assim, Deuteronômio capítulo 13: se teu irmão, filho da tua mãe, é o versículo 4. Vou ler esse último verso para encerrar, tá? Mas eu deixo a palavra aqui para você. Você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, você escuta bem. A palavra de Deus aponta para Jesus. Todas as bênçãos espirituais de Deus para o homem estão em Cristo Jesus. Vá a Ele, confesse a Ele os seus pecados, clame a Ele ainda hoje. E o Senhor Jesus tem aquelas palavras doces que nós lemos lá em Mateus: vinde a mim, eu vos aliviarei. Todos nós precisamos de alívio,
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vai ser um aprendizado a vida com Jesus, mas dá descanso para a alma. Então é isso que Jesus está dizendo. E é a maior verdade. E a gente precisa descobrir isso bem cedo na vida da gente, porque senão a gente fica patinando e não chega a lugar nenhum em relação às coisas de Deus. Mas olha o que diz Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu o tal sinal ou prodígio, vai acontecer, de que te houver falado, e disser, agora aqui que está o ponto. Ele falou que ia acontecer, aconteceu, o profeta também. Mas ele vira e fala assim: olha, você viu, sou profeta, aconteceu. Vamos após outros deuses que não conheceste, e vamos servir a outros deuses, diz a Bíblia. Vamos para outro lugar, vamos fazer. Abandona o profeta. Pode ser um sinal que for. Se mandar seguir outra coisa por ser a palavra de Deus, eu não vou seguir. É impressionante esse versículo. Olha o que diz aqui no versículo 4: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta, o sonhador, vai ser morto. E ele fala aqui no versículo 6: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, aquelas pessoas mais queridas, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou seja, aquela mulher amada, tua esposa querida, se ela chegar, ou o teu amigo que amas com a tua alma, te incitar em segredo, olha, vamos deixar o Deus de Israel, não vamos mais estar ouvindo essa voz de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, ele vem em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste nem tu. Tem uma coisa nova aí, muito legal, que isso fica pensando. Vamos lá. Não concordarás com ele. Versículo 8. O profeta vem, a palavra dele aqui, que o Senhor está colocando-nos à prova nessa situação. Então o profeta faz até um sinal. Mas que sinal bonito. Mas não é que parece? Mas o que ele está falando? Ele não está falando da cruz, ele não está falando da Bíblia, ele não está falando do Senhor Jesus, do senhorio de Cristo, ele não está falando de consagração, ele não está falando de arrependimento de pecado. Então fica para lá, com esse sinal e tudo, eu vou seguir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu quero Jesus, eu quero a palavra de Deus, mas o sinal é bonito, mas a mensagem não condiz. É isso que ele está dizendo aqui. Ele vai fazer um sinal, ou então a sua mulher, o seu filho, fala: vamos para servir outros deuses. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, e mais, não olharás com piedade para ele. Não olha com pena, nem com pena você não olha para essa pessoa que te chama a seguir outros deuses, que não seja o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que mandou o seu filho, o Senhor Jesus. Vamos nos firmar no Senhor Jesus. Ele é o grande profeta que haveria de vir, já veio. Encontramos nele todas as bênçãos espirituais. Que você entenda essa mensagem enquanto é tempo de se abrigar em Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.